falando agora sobre essa questão dos mortos e falar com os, falar com os mortos e eles falarem. Existe uma questão aqui no Ocidente que é o exorcismo. Não sei se você já ouviu falar, né? Sim. Eu recebi essa pergunta agora de um dos nossos seguidores. É, como é que funciona a visão do Islã em relação ao exorcismo? Hum. Existem poderes sobre o ser humano? Assim, a alma pode ser dominada por um espírito, por um demônio? Alguns meses atrás eu estudei sobre esse assunto, né? Em primeiro lugar, um dos grandes sábios que fez um estudo muito profundo sobre esse exato assunto, na verdade, ele teve um livro, eu estava estudando o livro dele, ele falou, a maioria dos casos que, olha, a pessoa fala, ele alega que eu consegui comunicar com a alma daquela pessoa, né, do seu ente querido que morreu. Não são realmente aquelas mesmas pessoas. São gênios, né? Hum. Que vão ter a mesma figura, né? Vão ter a mesma personalidade, né? E vai informar algumas coisas. E os gênios são outras Isso. criaturas, né? É, Deus criou os anjos, para quem não sabe, só para explicar, Deus criou os anjos, criou ser o humano. ser humano e também criou um outro formato de criaturas que são chamados de gênios. Foram criados do fogo. São criaturas de fogo e tem tanto pessoas do bem quanto pessoas do mal, como seres Isso. humanos É. também, né? Pessoas do bem quanto pessoas do mal. Os anjos não, os anjos são todos obedientes a Tem Deus. uma fórmula também na história do profeta Salomão, nós encontramos bastante no Alcorão Sagrado, vários relatos que falam na época do profeta Salomão, tinha pessoas magos, né? Tinha magos que tinham um certo poder, uma certa possibilidade de dominar esses gênios, para que eles possam fazer algumas coisas para eles Eles tinham pudessem contato, né? servir, né? Sim. Então, ainda tem esse tipo de Aqui ciência. na Terra tem É, pessoas. esse tipo de ciência de mal, né? Eles vão dominar. Eu não, tem algumas coisas que não vou explicar porque eu estudei sobre esse assunto. São muito estranhos, talvez não se Vamos encaixa na falar sobre um cabeça, inshallah. programa. Mas Vamos eles marcar um. conseguem dominar, né? E tem alguns sinais tem algumas informações que eles vão trazer desse mundo oculto deles para Sim. nós, né? Por exemplo, temos uma coisa aqui no Alcorão Sagrado, fala na história do profeta Salomão, os gênios podem fazer algo, né, que gera a separação dos homens Das da sua mulher. mulheres. Né? Tem umas. A gente não entende Ou seja, como eles podem causar criar uma polêmica na uma, família, sim, sim. um conflito dentro da família. O marido deixa a sua esposa. Meu Deus. Né? São os gênios do mal. E hoje em dia, infelizmente, nos países orientais tem pessoas que recebem um dinheiro, por Que exemplo, fazem um isso. homem foi apaixonado por uma mulher, né? Uma mulher casada. Ele gasta, desculpa, um dinheiro e aqui ele dá não sei, uma escrita, uma coisinha e coloca na casa daquela família, né? Desse casal. Pouco a pouco eles vão se separar. Eles vão se separando e É, para o fulano casar. São coisas do é, demônio. Mas assim, geralmente, quando acontece esse tipo de situação, é porque a própria pessoa também dá um certo tipo de. Não é que dá um espaço, né? Mas ele também não se cuida, né? A gente pode falar isso? então, esse no primeiro caso, a maioria dos casos, a pessoa acha que seria seu ente querido. Não, é um gênio. Talvez apareça, a gente não nega isso. Fala, sim, a gente não nega. Mas só que a figura dele a gente não entende. Mas isso existe então, né? Sim, existe. Mas tem Por que outra que forma, acontece? nós Por temos que que... algumas histórias que falam, um dos grandes sábios, por exemplo, tem algumas coisas, algumas histórias nos ensinamentos islâmicos, né, recentes, não é muito antigo, que fala, por exemplo, um sábio tinha um problema científico. Ele não conseguia resolver uma questão científica. Os sábios, eles chegaram a essa conclusão que a gente tem que comunicar com a alma daquele sábio grande, mestre de todos, para ele resolver essa questão científica, essa questão da religião para nós. Eles comunicam, ele vem, né? Deus, na verdade, permite
para ele. Através de Isso também meios, acontece muito raro. através de meios muito específicos, né? Não que a pessoa primeiro que não é qualquer pessoa, né? Não é qualquer pessoa que a gente acha que vai conseguir ou tem essa condição, né? Eu sei disso porque tem uma história, né, de Sheikh el-Mufid, eu acho. Tem uma história muito curiosa, que foi um dos grandes sábios, né, da escola xiita, Sheikh el-Mufid. Dizem que o mestre de todos, né, ele diz que certa vez ele recebeu uma família, né? Uma vez ele recebeu uma família que a mãe morreu. A mãe morreu grávida, a mulher morreu grávida, então eles não sabiam se era para enterrar a mulher com o bebê, seu bebê, ou se para abrir, né, e tirar o você bebê. está vivo ou não? Se está vivo ou morto. Então eles procuraram Sheikh el-Mufid na época, né? E perguntaram para ele. Então, o Sheikh el-Mufid, de acordo com o conhecimento que ele tinha, ele falou que não podiam abrir a barriga e ela tinha que ser enterrada. Pois bem, eles voltaram, né, até o cemitério, estavam enterrando, no entanto, chegou o Sheikh el-Mufid e falou para eles, não, podem abrir. Abriram, tiraram o bebê, estava vivo ainda, e aí a mãe foi enterrada. No dia seguinte, eles procuraram o sheik, falaram para ele, olha, muito obrigado por nos ter informado que tínhamos que tirar o bebê. Ele falou, mas não fui eu. Quando falou isso, ele percebeu que foi uma outra pessoa realmente para preservar a imagem dele, né? Porque mesmo sendo marja, eles sempre colocam, na verdade, ser humano, né? Um ser humano pode errar. Por causa disso que sempre nos livros, né, de Ahkam, eles colocam aquela frase, né, que Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, Deus sabe mais, né? Porque de acordo com o que lhe foi trazido de evidências, os marja estão... Ele calcula tudo e depois ele coloca. A partir daquele momento, o Sheikh el-Mufid afirmam que as histórias que ele ficou extremamente abatido por ter errado aquela decisão. Ele fechou o portão da sua escola. Ele fechou o portão da sua escola. O senhor pode continuar, né? A história, se o senhor conhece. Na verdade, isso seria um contato dele com Imam al-Mahdi, alayhi salam, que Imam al-Mahdi ajudou ele para consertar esse erro, né? Sim, sim. E depois o Imam al-Mahdi falou para ele, não. Dizem que ele dormiu, né? Ele dormiu. E aí ele viu no sonho, ele viu no sonho que o Imam al-Mahdi chegou para ele e ele falou, olha, ou ele dormiu ou ele abriu um dos livros e ele viu um papel. Eu acho que ele abriu um dos livros e ele viu uma mensagem, um papel. Siga... abra os portões da sua escola. Espalhe o conhecimento. Espalhe o conhecimento e nós estamos aqui para te apoiar, alguma coisa assim, né? Sim. Então ele voltou. Então essa conexão existe, mas acontece muito raro. É uma coisa muito importante para nossos telespectadores. Não se enganam por isso. Tem um monte de pessoas. Olha, 99% são malandros, mentirosos. São malandros, mentirosos. Só tira dinheiro e não faz nada. Sim. Caso fosse ele fazer alguma coisa, não é real. Sim. Acontece muito raro. Então, é melhor evitar de tudo. E ainda é muito interessante gastar o dinheiro para pagar a um mago, esse tipo de coisa, segundo a religião islâmica, é proibida, é haram. Mesmo que exista esse tipo de coisas, esse tipo de crença, não faz com que não é justificável ao ser humano que siga este caminho. Claro. Não, ele tem que seguir a vida normal. Aquilo que lhe foi orientado é que ele seja uma boa pessoa, que ele viva bem com as pessoas, não maltrate, seja honesto, seja justo e, enfim, faça... Sim. Eu lembro que um parente meu, né, o pai dele faleceu e ele viu ele no sonho, que ele estava extremamente incomodado
Estava muito incomodado na outra vida. Perguntou para ele, você está bem? Ele falou, não estou muito bem, não estou bem. Ele falou, por quê? Ele falou, olha, vai lá no Alcorão, na minha biblioteca, tem um Alcorão que eu tinha feito uma promessa de terminar a leitura. Tem um papel marcado, eu só li até lá. Essa promessa que eu não cumpri está me deixando incomodado aqui. Não está me deixando em paz. Se você fizer isso, isso me ajuda. Então a filha dele, ela foi até a biblioteca, subhanallah, pegou o Alcorão, tinha um papel marcado, pegou, começou a ler, né, até o final, e meses depois ela viu no sonho que o pai estava tranquilo. São coisas que fazem com que o ser humano realmente chegue a conclusões. Essa comunicação, como nós falamos, existe, né? A comunicação em si não é o objetivo, mas sim a mensagem que a pessoa tem que aprender, né? Sim. Que essa ação boa deixou essa pessoa satisfeita. Essa coisa que ele deixou de praticar aqui na vida, por exemplo, estava incomodando ele. Vamos continuar lembrando dos nossos entes queridos que morreram. Vamos fazer um ato do bem. Toda quinta-feira, por exemplo,